início de uma franquia devido ao seu personagem para lá de marcante. O uso de carnes reais dentro do set de filmagem. Um diretor que tá alcançando um público enorme graças aos seus fãs. É palhaço ou mímico? Tudo isso você vê aqui e agora no... E aí, seus sinistreiros, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao Sinistro Mundo de Camis. Eu sou a Camis e essa daqui é a Balovamp, minha eterna parceira, que me ajuda aqui com o canal e como você pode ver, a morte não nos separa. E hoje nós vamos falar sobre ele mesmo, o arteiro, Terrifier, o palhaço arte. Bom, essa altura do campeonato, você já deve saber que Terrifier se deu início graças a um curta. E se você não sabe disso, de duas uma, ou você não curte gore, ou você não gosta de horror, ou você é só padrão mesmo, entendeu? E você não é esquisito igual nós. O curta se chama The 19th Circle e ele saiu em 2011. Ele mostra o Art, o nosso palhaço aqui, no caso, bem no inicinho do filme. Mas ele se trata de uma antologia, ou seja, tem vários personagens, diversas histórias dentro do curta. E o que marcou as pessoas foi o palhaço Art, né? As pessoas não ficaram interessadas nas outras histórias, e sim no palhaço Art. Todo mundo, depois que viu esse curta, começou a falar pro Damien Leone que esse personagem era muito marcante e ele tinha que fazer mais coisas com ele. E foi aí que surgiu Terrifier, o início, que é de 2013, mas também conhecido como All Hallows Eve. Lá, o Art tem um pouquinho mais de tempo de câmera, mas mesmo assim se trata de uma antologia do... Não! Emílio! 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 A sinopse é a seguinte: na noite de Halloween, uma moça que desempenha o papel de babás vai cuidar de duas crianças para que seus pais saiam se divertir. E é aí que a babá resolve ver junto com as crianças os doces que elas conseguiram pegar naquela noite de Halloween, né? Porque as crianças lá nos Estados Unidos, elas saem perguntando doce ou travessura. Mas ninguém escolhe travessura, todo mundo dá um doce pra criança, a criança vai embora pra casa feliz. Enfim, mas nesse caso aqui, desse filme, deram uma travessura para esta criança. Porque a babá decide ver os doces que tem dentro da sacola das crianças. De repente, o menininho acha uma fita VHS, porque assim, se passa nessa época, olha e fala: nossa, que fita VHS legal, por favor, deixa a gente assistir. Ela é resistente ali no início, mas depois eles começam a assistir a fita. E dentro dela tem várias histórias assustadoras. Dentre essas histórias tem o principal artista ali no meio da fita, que é o Art, o palhaço. E essa é a sinopse. Esse filme aqui, eu acho que ele vale a pena você assistir, e é por isso que eu não vou contar ele inteiro pra você. Ele tem super energia dos anos 90, tem como inspiração Pânico, Halloween, O Chamado, Conto do Dia das Bruxas, por conta de ser uma antologia com várias historinhas. Eu gostei bastante da trilha sonora também, que te transporta ali pros anos 90. Aqueles barulhos meio metálicos, assim, sabe? E eu simplesmente amo esses efeitos sonoros dentro de um filme de terror. Sou apaixonada. E devido ao grande sucesso de Terrifier, o início, All Hallows Eve, que saiu em 2013, veio aí Terrifier 1, que foi lançado em 2016. E bom, esse filme aqui, ele tem a seguinte história. História, nem sei se dá pra chamar de história, na verdade. Porque o que acontece? Ele também se passa na noite de Halloween, onde duas meninas saem de uma festa de Halloween e não conseguem ir embora pra casa devido a um pneu furado. E aí, elas são obrigadas a parar em uma pizzaria e comer um pedaço de pizza acompanhadas do mochila de criança em formato de palhaço, que é o Art. E aí ele vai atormentar elas, perseguir todo mundo. E assim, cara, esse filme, essa é a sinopse dele, e na verdade essa é a história do filme. Ele não tem roteiro nenhum. Parece que, tipo assim, o Damien, ele teve a ideia e falou assim: olha só, ideia fantástica pra usar meu personagem aqui, ó. Vou colocar duas meninas comendo pizza dentro de uma pizzaria. E é isso aí, meus queridos. Não tem mais nada, entendeu? Não tem nem como dar spoiler aqui pra você, porque, tipo, a história é essa. E aí, depois disso, é só tortura, cortação de tripa e sangue pra tudo quanto é lado. Misericórdia. Os personagens são burros, muito burros. Como você é burro? E eles estão ali só pra meramente satisfazer o sadismo do Art e deixar ele cometer as loucuras que ele quiser. Mas Terrifier 1 teve muito sucesso também. E devido a esse sucesso, veio Terrifier 2, que é de 2022. E esse daqui, ele tem um pouquinho mais de história.
Ele conta com o personagem principal, o Art, o palhaço, que retorna da morte, dentro da noite de Halloween. E aqui a gente tem ele como um personagem místico, de outro mundo, que surge na noite de Halloween pra fazer as loucuragens dele. E aí, a gente vai ter a nossa protagonista, Sienna, e o irmão dela, o Jonathan. Esses são os personagens principais. Esse filme aqui, ele conta com uma pequena jornada do herói, tem um pouquinho de história, da qual o filme se estrutura e se baseia pra continuar. Ele é um pouco melhor. Aqui a gente consegue ver a evolução do diretor em relação ao roteiro e uma estrutura de história. Mas o Stewart, ele é muito bagaceiro. Ele quer cortar todo mundo e não me deu doce, vem cá que eu vou te passar uma lambida, vou cortar seu miolo fora. E é essa loucuragem toda. E, cara, assim, em todos os filmes, o que acontece, né? Qual é o principal problema desse diretor? É que o Damon, ele é produtor, efeitos especiais, roteirista, diretor, ele é tudo ao mesmo tempo. Mas o principal é que ele cuida dos efeitos especiais e ele cuida das maquiagens dos personagens, o que é extremamente bem feito, tá? É muito bom. Apesar de, claro, sangue falso, mão de plástico, essas coisas. Mas tipo, pra um filme de orçamento baixo, ele manda muito bem. E eu acho que ele se estende um pouco mais nessas cenas de carnificina pura pra falar, olha só como ficou bem feito isso aqui, ó essa trepinha aqui que da hora, entendeu? Ó esse intestino grosso que detalhado, entendeu? Eu acho realmente que ele se estende nessas cenas porque é onde ele brilha. E, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Porque não tem necessidade de se estender dentro dessas cenas. Porque o filme não vai ter um novo desenrolar na história por conta dos personagens estarem sendo extremamente torturados e machucados o tempo inteiro, sabe? Mas ele gosta bastante desse gorzeira, trecheira, loucura e sangue pra todo quanto é lado. E na hora que você vê, você tá tipo, ah, meu Deus do céu, o que era aquilo na tela? Era uma linguiça? São cenas realmente muito longas, tipo, minutos do Art torturando e pega e fura o olho e corta a cabeça e corta o tampo e tira, escalpela a pessoa e vira a pessoa do avesso e coloca fogo dentro da cabeça e põe uma vela. Desnecessário, totalmente desnecessário. Eu acho que é isso que ele peca. Mas essa é a minha opinião, porque a opinião do diretor é bem diferente, como vocês podem ver. Na entrevista que ele deu pra Variety, ele diz que ele faz essas cenas bem violentas porque ele quer se diferenciar de todos os slashers que as pessoas veem por aí. Então ele exagera um pouquinho mais ali na violência pra não ser tudo igual, tudo a mesma coisa. Mas ele diz que não vai passar certos pontos, como por exemplo, no Terrifier 2, tem uma cena em que o Art mutila um pênis. E aí ele até conversou ali com a galera ali no set, etc. E pensou, cara, o que mais o Art poderia fazer com esse pênis? E aí ele falou, bom, eu acho que daí já vai ultrapassar algumas linhas de limite, vamos deixar por isso daí mesmo, que já tá de bom tamanho. Outra curiosidade que ele falou dentro dessa entrevista é que ali dentro do set de filmagem, para que as cenas fiquem um pouco mais realistas, ele usa carne real para deixar tudo mais nojento, porque segundo ele, a textura da gordura não é a mesma coisa, sabe? Claro que tem, tipo, órgãos de látex e silicone ali, ele usa bastante desses artifícios, mas ele usa sim carnes reais. Ele falou que às vezes é necessário colocar um bacon, uma costela de frango, pra dar um ar mais realista ali, algo mais trashzeira, pra deixar o público com mais agonia ainda, sabe? Porque é isso, Terrifier é pura agonia. E aí, vocês estão se perguntando, poxa, Terrifier é super agonizante, etc. Pra mim, na minha opinião, eu acho realmente que Jogos Mortais me dá mais agonia ainda, tanto é que é um filme de horror que, assim, eu acho legal, tem uma história, tem uma estrutura, etc. O primeiro é muito bom, mas dá muita agonia, velho. Eu não gosto de gore, não é a minha pegada dentro do horror, sabe? Apesar de assistir de boa, etc, mas assim, não é muito o que eu curto dentro do mundo do horror. Como que esse diretor tá alcançando tanto sucesso assim e o Art tá em todos os lugares, se você for parar pra pensar. Se você procurar no TikTok tem um monte de coisa do Art, se você procurar no Google, se você for em coisas com temática de Halloween, você vai ver o personagem Art, o palhaço, estampado por aí. E eu te digo, meus sinistreiros, que esse diretor conseguiu chegar até onde ele chegou por conta dos seus fãs. Sim, Terrifier só existe por conta de uma vaquinha, vulgo crowdfunding. Sim, ele fez uma vaquinha
vaquinha pra dar continuidade nos filmes dele, porque os fãs tinham pedido pra dar mais história pra esse palhaço, que era um personagem tão, meu Deus, enigmático e ficava na cabeça das pessoas, né, meio inesquecível. Na verdade é traumatizante. Mas é realmente muito bem feita a maquiagem dele e todos os efeitos especiais ali que o Damon dá dentro do Terrifier. O primeiro crowdfunding, que foi pro Terrifier 1, ele recebeu ajuda de um cineasta chamado Phil Falcone, que olhou e falou: cara, quer saber? Eu vou te ajudar a produzir esse filme, toma aqui uma grana e faz o filme. E foi assim que ele fez o primeiro, com a ajuda desse cara, e também com a ajuda de alguns outros fãs que doaram dinheiro, mas o principal que doou dinheiro foi esse cara. E em Terrifier 2, ele também pediu ajuda dos fãs e simplesmente a vaquinha explodiu. Ela conseguiu 430% a mais do que o valor estabelecido para poder fazer o filme. E com o sucesso de Terrifier 2, que teve o valor alcançado de bilheteria 15 milhões, sendo que o orçamento foi 250 mil, a gente vai ter Terrifier 3, que vai lançar agora mesmo, no melhor mês do ano. O mês em que todos os gotiqueiros ficam tudo oriçado. Dia 11 de outubro nos cinemas. Vamos ver Terrifier 3, e eu já vi que o arte está de Papai Noel. O filme vai ser lançado no meio do Halloween, não entendo por que ele tá de Papai Noel, não sei se é só uma fantasia, não sei se vai se passar no Natal, ou não sei se vai se passar no Halloween. Na minha opinião, vai se passar no Halloween, porque como eu falei aqui pra vocês, ele meio que estabelece durante toda a saga de Terrifier que o Art sempre ressuscita durante os Halloweens pra fazer a sacanagem da hora que ele faz com as pessoas, de arrancar a tripa, o coração, e é isso. Outra curiosidade legal sobre o Art, o palhaço, é que dizem por aí que a maquiagem dele foi inspirada num mímico chamado Marcel Marceau. Esse cara era um mímico icônico que sobreviveu ao regime nazista. E além de ter sobrevivido ao regime nazista, também salvou cerca de 70 crianças judias. Esse cara foi lendário. E aí, você deve estar se perguntando, mas ele é um mímico? Ou ele é um palhaço? Bom, dentro do filme, ele se identifica como um palhaço. As pessoas conhecem ele como Art the Clown. Então, ele é um palhaço. Mas, no momento em que ele tá sofrendo alguma coisa, na hora que ele vai se comunicar com as pessoas, ele faz mímicas, fica circulando as pessoas, fica apertando a buzina dele, porque ele não fala, ele não sai som da boca dele. Nunca sai som da boca dele. E quando ele é acertado, alguém tenta matar ele, acertam ele com uma faca, etc., ele só faz um... Eu acho que ele é uma mistura perfeita entre mímico e palhaço. E aqui, fonte voz da minha cabeça. Eu acredito que Damon Leone se inspirou em As Meninas Superpoderosas. Sim. Quem lembra do palhaço arco-íris que sofreu um acidente químico e virou o Senhor Mímico, que drenava a energia das pessoas. Que inclusive o Art também consegue drenar a minha energia quando ele tá fazendo aquele auê todo com aquelas bagaceiras com os órgãos internos da galera. Eu acho que eu sinto minha alegria sendo drenada naquele exato minuto. E não só um minuto, né? Porque se estende a cena por muitos minutos. Então a minha energia drenada ali, ó, vai toda embora. Bom, e é isso aí, meus sinistreiros. Vamos ver aí o que Art tem a aprontar pra nós dia 11 de outubro nos cinemas. Será que dessa vez ele vai aparecer no quadro Merda Acontece, do Hermes e Renato? Uhul! Merda acontece, o cocô na área! Eu espero que sim, porque ele tem se esforçado muito pra aparecer nesse quadro. Além de arrancar a tripa da galera, ele também fica esfregando bosta na parede dos restaurantes aleatórios. Ai, ai, ai. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Mas é isso aí, seus góticos. Se vocês gostaram desse vídeo, sigam o conselho da minha amada Babalu. Dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários se você sentiu alguma náusea ao ver Terrifier, se você passou mal, porque também tem isso, as pessoas passam mal dentro do cinema, lá nos Estados Unidos. Mas, gente, é sangue falso, uma mão de plástico, sabe, assim? Tipo, os efeitos são bem feitos, mas, ai, que exagero, meu Deus do céu. Bom, também deixa aqui nos comentários se você acha tão bom a ponto de passar mal e sair carregada pelo SAMU de dentro da sessão de cinema. E também me segue lá nas minhas redes pra me fortalecer, pra saber um pouco mais sobre o mundo de terror, ou pra ver só eu alucinando mesmo e perdendo cada vez mais os meus traços de sanidade dentro desse grande mundo da internet. E é isso. Beijo!